Olá, seja bem-vindo à aula 7 de Algoritmos, Strings. Antes de dar início à aula 7, é importante que você tenha compreendido inteiramente todo o conteúdo abordado na aula 6, vetores, uma vez que strings é uma extensão do conceito de vetores. Portanto, não deixe de estudar bastante a aula 6 para que você compreenda mais facilmente todos os conceitos abordados nesta aula 7. Sabendo disso, vamos dar início à aula 7, fazendo uma introdução sobre o tema, que é strings. Até o momento, você está acostumado a trabalhar com três tipos de dados. O tipo inteiro, que é o tipo int, os dados reais, que são o tipo float, e os caracteres, representados pelo tipo char. Como você sabe, o tipo char ele só pode armazenar um caractere apenas. Não é possível ter no tipo char, uma variável do tipo char, não pode armazenar dois ou mais caracteres. Então, como armazenar, por exemplo, palavras, frases, textos, ou seja, dois ou mais caracteres? E é aí que entra o conceito de strings. Portanto, strings são sequências de caracteres justapostos, ou seja, caracteres colocados uns após os outros. E strings estão presentes comumente em várias aplicações do nosso dia a dia, como nós veremos aqui alguns exemplos disso. Imagine que você esteja redigindo um e-mail qualquer e neste e-mail você vai colocar o endereço do e-mail, o seu destinatário, o assunto do e-mail e o texto propriamente dito. Observe que tanto o destinatário quanto o título do e-mail, o assunto, quanto o texto são sequências de caracteres, ou seja, são palavras e frases. É possível representar somente com o tipo char cada uma dessas palavras e frases? Não é possível, porque o tipo char só pode armazenar um caractere apenas. Para isso, nós vamos utilizar as strings, ou seja, temos aqui sequências de caracteres justapostos, palavras, frases, etc. Então, neste exemplo aqui de e-mail, nós temos várias strings representadas no destinatário, no assunto e no corpo do e-mail. Uma outra aplicação de strings é um texto qualquer de um programa, o Word, o Excel, o Photoshop, algo nesse sentido. Vemos aqui um exemplo, aliás, um belo exemplo de texto em que nós temos o Microsoft Word. Temos aqui os menus, aqui em cima, no canto superior esquerdo. Temos aqui algumas palavras que nós estamos buscando e aqui o texto propriamente dito. Veja aqui, novamente, nós temos sequências de caracteres justapostos, ou seja, palavras, frases e um texto. Dessa forma, nós não conseguiríamos representar todos esses dados usando apenas o tipo char, uma variável do tipo char. Nós temos que ter caracteres, sequências de caracteres justapostos, ou seja, temos aqui vários e vários strings. Uma outra aplicação de strings pode ser no cadastro, por exemplo, de clientes, de alunos, de pessoas quaisquer que você queira ter numa padaria, num mercado, numa loja qualquer. Como que você pode fazer para cadastrar os dados dos clientes? Você pode cadastrar os clientes por meio do nome, por exemplo, do endereço, entre outros dados. Então, observe aqui o seguinte, uma tabela bem simples. Temos aqui o cadastro de clientes de uma loja qualquer, em que temos 3 campos para cada cliente. Temos o seu nome, o seu endereço e a sua idade. Observe que no campo nome nós temos uma string, ou seja, são vários caracteres justapostos. Então temos aqui várias strings para cada um dos nomes. Para o endereço nós temos vários caracteres justapostos. Temos ponto, temos espaço em branco, vírgula, hífen, não tem problema, são caracteres quaisquer. Então temos uma sequência de caracteres ao longo dos endereços, ou seja, mais e mais strings. Até para a idade, nós podemos representar a idade por meio de uma variável int, por exemplo, uma variável int idade. Temos aqui 28, 66, 79 e assim por diante. Mas também poderíamos representar a idade por meio de strings. Ou seja, nós podemos ler 28, por exemplo, como se fosse o caractere 2 e o caractere 8. Então, temos também aqui uma sequência de caracteres. Então, tanto a idade pode ser representada por meio da variável int, quanto por meio de uma string, de uma sequência de caracteres, como nós veremos ao longo de vários exemplos desta aula 7.
Uma outra aplicação muito comum de strings, que é muito utilizada num campo de estudo bastante abrangente, interdisciplinar, que é a chamada bioinformática ou biologia computacional, em que nós temos a representação de sequências genômicas, né? Você que estudou aí até pouco tempo, provavelmente, no ensino médio, deve se lembrar das aulas de biologia, né? Que nós tínhamos os nucleotídeos, a adenina, timina, guanina e citosina, que formam as sequências dos genes, como o DNA, por exemplo. Então imagine uma aplicação em que você queira fazer o sequenciamento de um trecho de DNA, com a adenina, com a citosina, a guanina e a timina. Temos aqui então sequências de nucleotídeos. Então essa sequência é formada por caracteres, né? O A, o C, o G e o T. Então nós podemos também ler cada uma dessas sequências, processar essa sequência genômica por meio de strings. Então é mais uma aplicação de strings na computação, na biologia como um todo. Então observe que strings são extremamente utilizadas nas mais diversas aplicações do nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta. Vamos agora para uma parte muito importante da aula, que são como que os caracteres são representados. Nós temos aqui essa tabela, tá? que é uma versão simplificada de uma tabela maior, mas aqui para nós ela é mais do que suficiente, que é chamada tabela ASCII, a famosa tabela ASCII, que vem do inglês, Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação, ou seja, é uma tabela utilizada para representar todos os caracteres que nós utilizamos nos computadores, desde os números, letras, pontuação, arroba, sinais matemáticos e assim por diante. Então, cada caractere no computador tem um código associado a ele. Então, vejamos aqui, por exemplo, temos aqui o caractere fecha parênteses. O código associado a ele é o 41. Por exemplo, aqui o underline, que é o 95. O código está na linha 90, coluna 5. A letra A maiúscula é o 65. E assim por diante. Então, todos os caracteres que constam num computador têm um código inteiro associado a ele. E esse código está presente na tabela ASCII, que será utilizada bastante ao longo da disciplina. Não é necessário que você decore a tabela, mas que você saiba informações importantes que serão utilizadas ao longo dos exercícios. Então, por exemplo, as letras maiúsculas têm códigos diferentes das letras minúsculas. Por exemplo, o A maiúsculo é o 65 e o minúsculo é o 97. E as letras estão dispostas sequencialmente em ordem alfabética. Então, veja só, o A maiúsculo é 65, o Z maiúsculo é 90. Então, o alfabeto maiúsculo está em ordem alfabética e crescente. Então, o A tem um código menor e o Z tem um código maior. O mesmo ocorre para as letras minúsculas. O A minúsculo vale 97 e o Z minúsculo vale 122. Novamente em ordem alfabética e do menor para o maior, do A até a Z. E o mesmo ocorre para os números. Eles estão dispostos também sequencialmente do 0 ao 9, do código 48 ao código 57. Vemos aqui a variável C. A variável C é uma variável do tipo char. E aqui está sendo atribuído a ela o valor 97. Aí eu pergunto a você, essa atribuição de valor, ela é possível? Sintaticamente, ela está correta de acordo com a linguagem C? Sem pensar muito, você pode perceber que isso está incorreto. Se C é uma variável do tipo char, ela só pode receber um caractere de uma vez e esse caractere deve estar entre aspas. Então, poderíamos colocar assim, por exemplo, char C recebendo 9, entre aspas, simples, ou char C recebendo 7, entre aspas, simples. E isso aqui estaria correto, mas isso aqui está correto? Nós vamos ver que isso aqui é possível, porque, na verdade, para a variável C, nós estamos atribuindo o código do caractere que possui o código 97. Então, voltando na tabela ASCII, nós temos lá, vamos ver aqui na tabela,
qual é o caractere que tem um código 97. Podemos ver aqui que nós temos a letra A minúscula, linha 90, coluna 7. Então, na verdade, ao fazer este comando aqui, nós estamos atribuindo à variável C, que é uma variável do tipo char, o caractere representado pelo código 97, ou seja, o nosso A minúsculo. Portanto, olha só aqui nesse printf. Nesse printf, nós estamos imprimindo um inteiro e um char, certo? Mas para o local do inteiro, nós estamos imprimindo uma variável do tipo char. E a mesma variável está sendo impressa como se fosse um char. Então, a mesma variável, que é a variável C, está sendo impressa tanto como sendo um inteiro, tanto como sendo um char. Então, olha só, C sendo impressa como inteiro, nós vamos imprimir o código da variável C. Se a variável C vale 97, o seu código aqui vai ser impresso como se fosse um inteiro. Agora, se a mesma variável for impressa como se fosse um char e não como se fosse inteiro, por mais que C valha 97, aqui vai entrar no lugar do porcentagem C o caractere cujo código é 97. Como nós vimos, esse caractere é o A minúsculo, então aqui vai ser impresso o A minúsculo. Então, veja que interessante. Toda variável char, na verdade, também é uma variável inteira, porque todo char possui um código associado. Então, se você imprimir uma variável char como se fosse um inteiro, vai ser impresso o seu código na tabela ASCII. E se a variável char for impressa como um char qualquer, logicamente, o caractere correspondente será impresso na tela. Então, observe o seguinte, que tanto essa atribuição de C recebendo 97, quanto essa atribuição de C recebendo A, eles fazem a mesma coisa. É o mesmo código. Esse código com esse aqui são códigos equivalentes. Tanto que a saída de ambos os códigos é a mesma. Olha só. Imprimindo aqui 97 e depois o A, no mesmo caso anterior. Então, aqui só mudou a atribuição. Aqui eu já inicializei C com o char que eu quero, que é o A minúsculo. E aqui eu inicializei C com o código que eu quero, que é o 97. A forma mais correta de se inicializar variáveis char é por meio do próprio caractere, ou seja, essa forma aqui é mais indicada do que essa forma aqui. Por quê? Na tabela ASCII, o código 97 é o A minúsculo, como nós vimos, mas isso pode haver pequenas variações em sistemas operacionais diferentes, em aplicações diferentes. Então, numa aplicação, a tabela ASCII, por mais que ela seja muito comum, nós sabemos que o 97 é o A minúsculo, mas pode haver aplicações em que o 97 seja um outro char qualquer, uma letra, um número, um espaço em branco, qualquer outra coisa. Então, toda vez que você for utilizar uma variável char, não inicialize-a como se fosse um código, mas sim inicialize essa variável com o próprio caractere que ela deve representar. No caso aqui, C recebe A minúsculo e não C recebe 97. Então é importante você guardar isso para evitar possíveis problemas ao longo da disciplina. Temos funções específicas para trabalhar com char na linguagem C. Particularmente, aqui nós temos duas funções, uma de leitura e uma de impressão. A função getChar, ela recebe um caractere informado pelo usuário. Então, o usuário vai digitar para você um caractere, vai pressionar Enter e getChar vai fazer a leitura desse caractere. E vai retornar esse caractere para uma variável do tipo char. Então, observe aqui no slide que nós temos a função getChar. GetChar não possui nenhum parâmetro. Aqui entre parênteses é sempre vazio, porque essa função vai retornar o char lido do usuário, ou seja, uma variável char tem que receber o retorno do getChar. Então, olha aqui no código, temos aqui a variável ch, que ela é do tipo char. Aí aqui o usuário, por acaso, digitou algum char no teclado. Então, esse char ele é recebido por meio da função getChar, e essa função retorna o char digitado para a variável ch.
já que a variável ch também é do tipo char. Então, essa função getChar ela é um pouco diferente, que ela não possui nenhum parâmetro. Então, ela retorna o que foi lido para uma outra variável. E ela faz exatamente a mesma coisa que o scanf porcentagem C é comercial ch, ou seja, a leitura convencional de variáveis char que você já está habituado a fazer. Então, usar getChar ou scanf, na verdade, dá a mesma coisa. E a função para impressão é a função putChar. Essa sim, ela tem um parâmetro entre parênteses, que é o char a ser impresso. Então aqui putChar vai imprimir na tela o conteúdo da variável char ch. Se o usuário aqui digitou, por exemplo, A maiúsculo, nós demos getChar nele, então o ch recebe A maiúsculo e aqui vai ser impresso na tela o A maiúsculo, putChar ch. Então, olha só, getChar não tem parâmetro, ela retorna um valor para uma variável. O putChar tem parâmetro e não tem nenhum retorno, porque ele só imprime na tela. E o putChar, na verdade, ele tem a mesma função do printf, porcentagem C, de uma variável ch. Então, olha só, tanto o getChar tem o seu equivalente, que é o scanf, e tanto o putChar tem o seu equivalente, que é o ch. A vantagem de se utilizar o printf é que aqui, entre as aspas, nós poderíamos colocar texto, né? Ou mais de um char, né? Um texto qualquer, por exemplo, o char digitado é esse, né? Você digitou esse char, aqui poderíamos colocar mais de um char para ser impresso e etc. Né? Ele permite mais possibilidades. O putChar ele só aceita um char entre parênteses. Então aqui eu não posso colocar, por exemplo, char, vírgula, outro char e assim por diante. É somente um char entre parênteses. O getChar é a mesma coisa, ele só retorna um caractere para uma variável do tipo char. Então esta foi a primeira aula, uma aula mais introdutória sobre strings. Na próxima aula nós veremos o primeiro exemplo de utilização, né, de caracteres envolvendo strings e os seus conceitos.